Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos aprender um pouquinho com alguma história da Bíblia. E a história de hoje é baseada em decisões. O tema de hoje é decisões e escolhas que nós temos que fazer para sempre andarmos conforme o Senhor. Então, se você está curioso para saber qual é a história de hoje e como tomar decisões sábias, deixa o like aí embaixo e acompanha o vídeo até o final, porque Deus tem uma palavra para você. Bem, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre escolhas e a história de referência vai ser a história de José. Todo mundo conhece, acredito, mas quem não conhece, vamos ler lá em José, ó. Vamos ler lá em Gênesis, capítulo de número 39, versículo a partir do 7. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Então, a mulher de Potifar olhou para José e falou: Deita comigo. Aí a gente vai lá pro versículo 8. Porém, ele recusou e disse à mulher de seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és a sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E a gente observa lá no versículo 10 que ela fazia isso a cada dia, ela não foi lá somente uma vez. E num certo dia ela apareceu e José teve que correr, teve que fugir. Versículo 12. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu e saiu para fora. Aí tem aquela famosa história que ela meteu o louco, né? Falou que estava sendo assediada por José, só que ela mentiu. Bem, a nossa história está aqui. José teve que tomar uma decisão. José teve que tomar uma escolha. E às vezes, Deus coloca diante de nós escolhas, situações, decisões que são difíceis de ser tomada. Mas a gente precisa tomar uma decisão. José aqui tinha que escolher ou cair com a mulher de Potifar ou fugir. Nós temos também outra história em que Daniel decidiu não se contaminar. Era uma escolha que ele tinha que fazer. Ele não precisava fazer aquilo, mas ele escolheu não se contaminar com o manjar do rei. E às vezes Deus requer isso de nós. Ele requer posicionamento e escolhas para que a nossa vida caminhe. Mas para isso nós precisamos estar debaixo da direção dele e tomar escolhas, tomar decisões que estejam alinhadas com a vontade dele. Porque às vezes nós tomamos decisões, nós vamos por caminhos que o Senhor não trilhou para nós. E às vezes a gente acaba até culpando Deus, falando: Nossa, Senhor, por que está acontecendo tudo isso? E Jesus está lá atrás falando: Aqui, ó, na linha do tempo, né? Aqui você tomou a decisão que eu não mandei você tomar. Então, tome decisões baseadas naquilo que o Senhor tem para você. Trilhe os seus caminhos conforme o Senhor tem para você. Não saia tomando decisões precipitadas, não tome atitudes precipitadas, mas esteja debaixo da direção do Senhor. E claro, fuja da aparência do mal. Aqui era notório, na situação de José, que aquilo era errado. Mas às vezes, muitas das vezes, aparecem situações que a gente não está tão errado, mas se a gente não tomar a direção certa, conforme a vontade do Senhor, lá na frente a gente colhe frutos errados. Então, tome decisões corretas debaixo da direção do Senhor. Assim como Daniel decidiu por vontade própria: não vou me contaminar com o manjar do rei, tome decisões corretas. Assim como Davi, que estava diante de Saul, podendo matá-lo e com todos os motivos, ele decidiu não matar Saul. E a gente pode ver que Davi foi honrado, Daniel foi honrado, José foi honrado. Então, toda vez que nós tomamos escolhas direcionadas pelo Senhor e fazendo a vontade dele, Deus honra a nossa fé. E da mesma forma que Deus honrou aquelas 3 pessoas, Davi, Deus honrou José, Deus honrou Daniel, ele também vai honrar você e ele vai te prosperar a cada dia por você ter tomado a decisão correta debaixo da direção do Senhor. Então é isso.
Que essa reflexão possa ter falado no seu coração. Toma decisões e faça escolhas debaixo da direção do Senhor, sempre fugindo da aparência do mal e fazendo a vontade do nosso Pai que está lá no céu. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Deixa o like aí embaixo. Tchau, tchau.